Meus amigos, seguidores da página, professor Anselmo Neves. Siga também a página Trincheiras da Verdade. Lá eu posto artigos, ensaios mais profundos, mais detalhados sobre vários temas. Te indico a seguir também a página Trincheiras da Verdade. Muito bem, nesse vídeo eu quero abordar um assunto que muitos que se dizem conservadores, na verdade, não entendem. Na verdade, o conservadorismo é pouco entendido no Brasil, né? E eu gostaria de ajudar nesse entendimento, nesse vídeo que eu estou fazendo agora, tá bom? Para que quando você disser eu sou um conservador, você entenda o que você está dizendo, não seja apenas um rótulo ou esse desejo de pertencimento que existe hoje, que todo mundo gosta de usar rótulos, mas que você entenda realmente do que você está falando e o que você está dizendo que acredita e segue. Os princípios conservadores, o pensamento conservador, o conservadorismo, né? Então, há muita confusão. Então, eu sempre, quando eu falo sobre esse assunto, eu gosto de usar uma ilustração, e já fiz isso muitas vezes em sala de aula, em curso. Uma ilustração, por exemplo, vamos supor que você receba por herança uma casa antiga que era dos seus pais, que também receberam essa casa de herança dos pais deles, seus avós. E vamos colocar aqui três tipos de pessoas que recebem esta herança, né? Vamos supor que você seja, então, um reacionário. Tem muita gente que também não entende o que é ser reacionário. Então, você sendo um reacionário e você recebe uma casa por herança, qual é a reação de um reacionário diante disso? Ele vê essa casa que ele conhece, uma casa antiga, e ele, mesmo sendo a casa antiga e precisando de consertos e reformas naquela casa, por ela ser antiga, né? Ele não quer fazer isso. Ele deixa a casa do jeito que ela está, como foi por anos, né? Por décadas, né? E ele não mexe naquela casa, não conserta as coisas que estão quebradas, ele não reforma aposentos da casa que estão em péssimo estado de conservação, não, ele deixa daquele jeito porque ele quer a casa como ela era antigamente, independente do estado que ela está no momento. Esse é o reacionário, tá? Leve isso para a área política, econômica, enfim, tá? É uma ilustração para você transportar isso para estas áreas. Supondo-se então que quem recebe essa casa seja um revolucionário, não mais um reacionário, um revolucionário, um comunista, vai. Porque o comunista ele é revolucionário por natureza, né? O comunismo, o marxismo, ele prega a revolução, a ruptura, né? Então, o que esse revolucionário faz? Ele olha a casa e não importando o estado que ela esteja, se ela está em bom estado ou não, se tem partes boas da casa que podem continuar ali da forma que estão, não importa para ele. Ele destrói a casa, ele vai demolir essa casa, porque ele quer construir uma outra casa no lugar daquela, do jeito que ele entende que seja a casa ideal para ele. Mas ele não calcula como vai ser isso, ele imagina, né? Ele tem um sonho que ele vai conseguir construir uma casa ideal, né? Mas ele não tem condições de fazer isso, mas ele nem sabe como vai ser, como que vai acontecer isso, os meios, ele não sabe, mas ele destrói aquela casa com aquele ideal utópico de que ele conseguirá construir uma casa melhor do jeito que ele quer. Este é o revolucionário, ele destrói a casa. E vamos então para o conservador, que é
que eu quero dizer com ênfase nesse vídeo, né? O conservador ele é diferente do reacionário, e muitos confundem o conservador com o reacionário, entendem que o conservador ele aprecia as coisas antigas, as tradições, e ele então ele vai preservá-las todas porque elas são antigas. Isso é um erro, isso é o reacionário, isso não é um conservador. Ele não é um revolucionário também, né? Então, como agirá um conservador diante desta casa que recebeu por herança? Ele vai analisar esta casa e ele vai então constatar ali quais são os problemas que essa casa tem, quais são os cômodos, os aposentos que estão em bom estado. Esses ele vai preservar, deixar como está, e aqueles aposentos, aquelas áreas da casa que estão ruins, em um estado péssimo, um estado que não merece ser preservado. O que ele vai fazer? Ele vai reformar estas áreas da casa. Então, ele vai preservar a casa, mas ele vai reformar áreas daquela casa que precisam ser reformadas. Este é o conservador. Ele respeita as coisas antigas, mas ele preserva aquelas que devem ser preservadas e reforma aquelas que precisam ser reformadas. Então, com essa ilustração, o que eu quero ensinar a você? Que o conservador ele preserva as tradições antigas, mas nem todas, somente aquelas que devem ser preservadas. Ele preserva os costumes antigos, mas não todos, somente aqueles que devem ser preservados, diferente do reacionário. Então, o conservador, ele não quer uma ruptura, trazendo para a nossa realidade política social do nosso Brasil. O conservador, ele não quer uma ruptura, uma revolução, um golpe. Ele quer reformar o que está errado, reformar aquilo que não funciona mais, aquilo que está com problemas. Então, o conservador, ele é fundamentalmente um reformador. Ele não é um revolucionário, que quer destruir tudo, e muitas vezes há essa confusão entre pessoas que se dizem conservadoras. Ah, vamos acabar com esse sistema, vamos destruir tudo, vamos fazer um golpe, vamos fazer uma revolução, vamos fazer que nem o Nepal. Olha, gente, o Nepal não é referência, não, viu? Veja como está o Nepal, veja o que aconteceu lá. Veja o estado que está agora o país, veja se é uma boa referência para nós, né? Não é, viu? Então, o revolucionário ele quer destruir tudo. Então, muitas vezes há essa confusão na mente das pessoas que não entendem bem o que é o conservadorismo, e elas querem, naquele ímpeto da emoção, o emocionalismo, com as emoções à flor da pele. É claro que a gente fica assim, nós somos humanos, né? Diante da injustiça, a gente tem essa tendência de radicalizar, mas nós temos que pensar também, racionalizar também as coisas, né? E o conservador, o que ele quer? Ele quer reformar o que está dando certo e o que não está dando certo, perdão, e ele quer preservar aquilo que funciona. Então, o problema não são, não é a solução não é destruir as instituições, mas reformar essas instituições e reformar partes do sistema que não funcionam mais ou que foram criados com intenções que não são intenções republicanas, intenções democráticas e assim por diante. Então, o conservador, ele não tem essa ideia de golpe. Quem tem a ideia de golpe é o revolucionário, é aquele que quer destruir tudo. Então, o conservador, ele sabe que um golpe de Estado, uma revolução, uma ruptura radical, trará mais problemas do que soluções. Porque quando acontece esse tipo de situação, a história é clara nesse sentido, que o pós-revolução, o pós-golpe, muitas vezes é pior do que anteriormente acontecia naquele país.
quem será que vai estar no poder, como será reestruturado a sociedade, em que parâmetros isso será feito. Então, isso, hoje em dia, principalmente hoje em dia, onde o mundo é globalizado, que um país depende do outro, o comércio é dependente um do outro, não é mais como antigamente. Quer dizer, uma máquina, quando se compra uma máquina, um maquinário, um equipamento, a peça é de um país, a outra peça é do outro país, a manutenção é do outro país. Então é tudo globalizado, é tudo. Não há coisas únicas, muito claras, as coisas são todas muito juntas, né? Então, no mundo globalizado, quando existe um golpe, quando existe uma revolução, esse país fica isolado, os outros países não fazem comércio, os outros países ficam com medo, os investimentos acabam naquele país, né? Aquele país fica com uma fama internacional. Então, isso traz para aquele país uma estagnação econômica, uma repressão muito grande, né? Traz problemas de todos os tipos para a vida do cidadão comum, para as famílias, para o trabalho, para o ensino, para a educação. Então, aquele país viverá anos de penúria, sem ajuda externa. Então, o conservador que estuda, que entende isso, ele sabe que isso pode acontecer. Então, ele prefere reformar as coisas, não destruir as coisas. Ele não quer fazer como fazem os comunistas em revoluções sangrentas, que têm consequências por décadas e que não resolve a situação, muitas vezes piora a situação. Quem assume se torna um ditador pior do que o que estava. Muitas vezes isso acontece, gente. É só pesquisar a história que você vai ver isso. Então, o conservador ele quer reformar, gente. Ele não quer destruir. E ele não quer também preservar tudo que é do passado. Ele quer preservar só o que funciona, o que dá certo. Então, quando você entender isso, você começará a ter atitudes diferentes. O conservador, ele pensa, ele não é movido por emoções. Ele é movido pela razão e pela leitura histórica que ele tem, e ele sabe o quanto foi difícil a construção da tradição, das instituições, e ele não quer começar do zero. Ele quer começar daquele ponto em que as coisas deram certo. Tá bom? Espero ter ajudado a você a saber o que é conservadorismo, pelo menos nesse aspecto geral. Tá bom? Forte abraço do professor.